Bom, então eu comecei a gravar essa aulinha aqui agora, eu vou dar só uma repassada no que a gente já viu na última aula para a gente relembrar. Depois, na sequência dessa aula, você pode ir lá abrir a videoaula, que eu vou postar agora como atividade no final dessa aula, para você praticar os conhecimentos adquiridos, tá bom? Essa aulinha, então nós estamos gravando aqui hoje. Então, olha só, a segunda grandeza que a gente viu na última aula foi essa grandeza chamada densidade. Tem a mesma fórmula da massa específica, né? Inclusive, massa específica tem esse valor, tem esse nome, aliás, específica, que cada substância tem a sua massa específica. Agora, se eu misturo substâncias, certo? Aí eu já tenho que falar de densidade, tá? Falei de mais substâncias, a gente tem que falar de densidade. Por exemplo, eu não sei a massa específica do seu corpo, né? Porque cada parte do seu corpo tem uma propriedade diferente, né? Umas têm um pouquinho mais de gordura, já falando ali, né? Outras não, né? Uma tem um pouquinho mais de vasos sanguíneos, outras não. Então não tem como falar de massa específica porque cada parte do seu corpo é diferente. Agora eu tenho como falar do seu corpo globalmente. Então eu falo sobre densidade. Aí se eu quiser calcular a densidade corporal minha, por exemplo, eu vou lá, subo na balança, meço a minha massa. E aí, como é que eu calculo o meu volume? Ora, eu encho sei lá, um baldão gigante, um tonelzão, marco ali o volume inicial, né, o nível da água inicialmente e entro. Quando eu entrar e cobrir todo o meu corpo com a água, o nível da água vai subir. Quando o nível da água subir, eu marco de novo, e aí se esse recipiente for graduado, vai lá, subiu 30 litros. Então aqui o meu volume é 30 litros. Por que eu sei? Porque eu desloquei ali onde tinha líquido, eu entrei no lugar. Aí esse líquido foi para onde? Continuou dentro do recipiente. Aí ele subiu de nível, tá? Então, aí eu calcularia a densidade do meu corpo. Beleza? Que em geral tem que dar um pouquinho abaixo da densidade da água. Por que eu sei disso? Porque o corpo humano flutua na água. Tá? Mas aí vai de um para outro, né? Quem tem um percentual de gordura um pouco maior, né, que é mais, digamos assim, cheinho, fofinho, aí consegue flutuar mais facilmente. Quem já é mais magrinho, né, que tem um percentual de gordura menor, já flutua com mais dificuldade. E também tem rechonchudo, né? Poderia ser rechonchudo também. E também tem a ver com a técnica, né? Porque para você boiar, você tem que ter uma técnica para boiar. Em geral, eu não sei muito bem boiar, não. Começa legal, aí de repente o pé começa a baixar, aí já começa a entrar aquele desespero que a água já fica aqui, né? E aí eu já afundo. Mas tem gente que boia com uma facilidade, meu amigo. Aí na água do mar a gente boia com mais facilidade. Por quê? Porque a densidade da água do mar é acima de 1, por conta do sal. E isso aí. O sal, quando eu comparo água doce com água salgada, o que tem a mais na água salgada do que na água doce? O sal, né? Então, ó, quando eu aumento o número de cima aqui, ó, que é a massa, coloco o sal, eu aumento pouco o volume quando eu coloco sal. Eu aumento mais a massa do que o volume daquela mistura ali. Então, quanto maior for esse número aqui, ó, maior vai ser essa divisão. E essa divisão é quem? É a densidade. Então, a água do mar é mais densa. Tem um mar morto que você não consegue afundar. Top, isso mesmo, Heitor? Lá no Mar Morto você não consegue afundar porque a concentração de sal é tão grande que a densidade é muito maior que a densidade do seu corpo. Então você não consegue afundar naquela água lá. Tem também um vulcão que até aquela Glória Maria fez uma reportagem uma vez. Agora eu não vou saber qual país é esse. E o vulcão está ali, está ativo ainda, mas em cima dele, né, bem no topo dele, tem uma lama de alta densidade. Só que o vulcão não tem fundo. Tem, né? Mas é muitos metros de profundidade. Só que o pessoal só entra ali, diz que aquela lama é medicinal e tal. Aí o pessoal entra ali e não tem fundo, não pisa no fundo, mas também não afunda. Por quê? Porque a densidade é muito grande. Aí essas condições de flutuação nós vamos estudar lá no final desse curso, tá? Que nós vamos falar da força de empuxo. Vamos ver como é que é esse trem. Aí, como eu estava dizendo, tem uma experiência, se quiserem fazer com o irmão mais novo de vocês, para aguçar, ou com aquele priminho e tal, para aguçar, né, a curiosidade das crianças, que é uma coisa interessante, que eles vão tentar ser, pelo menos, a gente espera que sejam bons alunos na escola e tal. Crianças curiosas, em geral, têm essa característica aí. O que você pode fazer de experiência? Pega lá um pote de água doce, coloca o ovo dentro. O ovo, se ele tiver bom, né, se ele não tiver com fissura, ele tem que afundar na água. Aliás, esse é um teste para você ver se o ovo tá bom ou não. A gente vai fazer receita de bolo, aí você quebra o ovo, quebra 10 ovos. No 11º ovo da receita, você quebra e tá podre, jogou lá dentro, misturou o ovo todo podre, né?
Aí ou você quebra o ovo fora, vê se ele tá bom e joga na receita, ou você coloca dentro da água. Se ele boiar, ele tá ruim. Ele deve ter uma fissura, oxigênio entrou e aí fez uma reação química lá dentro lá. Se ele não tiver bom, ele abaixa. Aí beleza, você pega esses ovos que estão bons, eles vão ficar lá no fundo da água. Sabe o que você faz? Joga sal, começa a jogar sal e mistura. Joga sal e mistura, joga sal e mistura. Vai chegar um momento que a concentração de sal vai ser tal que a densidade vai ser maior que a densidade, né? A água ali vai ter a densidade maior do que a densidade do ovo. E o ovo vai flutuar só por jogar sal dentro da água. Quem não vai ficar feliz com isso é, né, a dona do sal, ou o dono do sal, né? Que gasta bastante sal fazendo, mas é muito legal o experimento. Agora, olha só, como transformar quilograma por metro cúbico para grama por metro cúbico? Aí eu lembro que eu mostrei isso aqui para vocês, tem explicado, lá no vídeo tem tudo destrinchadinho, eu segui a sequência. Mas basicamente é isso aqui, ó, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é o que a gente mais vai transformar, é só multiplicar por 1000. Ah, meu Deus, tem gente lá no lobby? Deixa eu ver quem é. Rafael. Rafael. Valeu, Yasmin. Obrigado. Então, aí agora sim, eu não me lembro, agora eu não estou lembrando, se nós chegamos nessa parte da matéria, nós chegamos aqui para falar sobre pressão? Chegamos, né? Na última aula. Eu estou perguntando porque aí agora eu vou falar mais devagar. Eu estava falando rápido porque aquilo a gente já viu. Para não perder tempo. Hein? Alguém lembra se a gente começou já a discutir pressão na última aula? Acho que não? Então top, então. Top. Se não começamos, então nós vamos começar agora. Ó. Se liga. Então, depois daquelas duas grandezas, densidade e massa específica, agora sim nós vamos entrar na hidrostática, né? Então, o primeiro conceito, a primeira grandeza que a gente vê na hidrostática é essa grandeza chamada pressão, extremamente presente no nosso dia a dia. Quer ver? Quando eu vou cortar quando eu vou cortar algum alimento com uma faca, eu para poder penetrar naquele alimento, eu preciso causar uma determinada pressão, tá? Então, para você penetrar em qualquer superfície, não depende apenas da força, mas sim da pressão. Mas a pressão tem independência da força sim, quer ver? Olha só. Só que a pressão tem a ver com força e área de contato. Então, siga aqui na definição de pressão. Pressão é a razão entre a força perpendicular aplicada em uma área. Aí tem essa formuleta aqui. Eu vou explicar por que é perpendicular, tá? Então se liga aqui, ó. No meu diagraminha aqui. Se liga. Olha só. Eu coloquei essa área de contato aqui. Esse retângulão laranja. E esse vetor preto aqui, ó, é o vetor força, tá? Aí, olha, veja bem, o vetor preto, ele tá bem no centro, mas ele está representando algo que estaria fazendo pressão ali de uma forma retangular. Tá, por exemplo, o pé da cadeira de alguém. Está sentado numa cadeira aí, o pé da cadeira é retangular, né? Tem essa seção retangular. Aí essa cadeira está fazendo pressão no chão. Por que a cadeira não entra no chão? É essa a discussão que nós vamos fazer aqui agora, que nós vamos ter aqui agora. Se o seu chão for de concreto, para você penetrar no concreto, você tem que fazer uma pressão, aí tem lá o valor de pressão, né, para cada tipo de concreto, tem uma tabela. Eu não trouxe esse valor aqui agora, nem também não tenho na cabeça, mas na próxima aula a gente pode discutir. Então, se eu quiser penetrar com a cadeira no chão, eu tenho que fazer uma pressão maior do que o chão suporta. Show? Beleza? Aí, então vou só voltar ao que eu estava dizendo. O pé dessa cadeira está sendo representado por esse vetor preto aqui, ó. Tá aqui. Tá? Aí essa força está inclinada, faz de conta que a cadeira não está pressionando assim, ela está pressionando de lado. Beleza. Aí vocês vão lembrar, lá da decomposição vetorial, que quando eu faço uma força assim na diagonal, né, um ângulo θ em relação à vertical, que é esse cara aqui, ao mesmo tempo que eu empurro na vertical, que está representado por esse vetor vermelho, eu também empurro na horizontal, representado por esse vetor verde. De boa até agora? Acho que eu vou repetir o que eu vou falar, o que eu acabei de falar, porque é importante. Então, ó, ao mesmo tempo que, quando eu aplico uma força assim inclinada, ao mesmo tempo que eu pressiono na vertical, eu pressiono na horizontal. Vocês vão concordar comigo? A ação dessa força é assim, eu decompus a força em duas direções, né, perpendiculares. Agora, vocês vão concordar comigo também que esse vetor verde não está pressionando nada o chão, né? Ele está fazendo uma coisa que a engenharia chama de cisalhar. Ele está tentando cisalhar, está tentando fatiar o chão assim. Mas não vai conseguir desse jeito que está aqui.
Só se ele tivesse aplicado bem na quininha, se esse retângulo fosse esse celular, esse vetor ele está aplicado aqui na superfície, né? Ele só está ali, tipo, atritando com a superfície. Se ele tivesse aplicado aqui, ele estaria tentando arrancar a superfície naquela direção, né? O nome disso chama-se cisalhar. E nós não estamos falando de pressão de cisalhamento, né? Nós estamos falando de pressão no geral. Então vocês concordam comigo que o único vetor que está causando pressão mesmo é esse? Por isso que a fórmula para cálculo de pressão só usa a componente y. Aí a gente pode até concluir alguma coisa aqui. Que se eu quiser causar pressão, se eu aplicar a força inclinada, eu estou perdendo parte da força. Olha a parte que eu estou perdendo para causar pressão. Eu estou me fazendo entender? Show? Bom, se não tiver, vocês me interrompam aí, o áudio está aberto aqui. Quando vocês abrirem o áudio aqui, eu já vejo que vocês abriram. Então, veja bem. Então, a pressão é a razão entre a força e a área. Se fosse um pão mesmo, pão de sal? Não, se eu aplicar, se eu pegar faz de conta isso aqui, então é o pão, né? É o pão. Se eu aplicar uma força assim, no pão, inclinada, só a componente Y que está fazendo pressão. A componente X, ela tá na superfície, assim, ela tá fazendo nada, né? Ela só tá fazendo o quê? Tipo, atritando, né? Se você pensar bem, o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar arrancar uma casca do pão. É isso que ela vai tentar fazer. Porque o pão o pão vai tentar fazer uma força. Vou riscar aqui. É pertinente pra caramba seu questionamento, Renan. O pão responderia a essa força com uma força para lá, ó, que é o atrito. Ou seja, eu não estou causando pressão, eu só estou causando esse deslizar, né? Esse atrito, assim, só estou atritando. Essa componente verde só está mexendo com o atrito do pão. Tanto que, veja bem, olha só como é que é a minha mesinha digitalizadora. Não vai dar para ver. É tipo igual essa superfície aqui. Se eu tentar escrever assim, ó, escorrega, porque é muito lisa, né? Então oferece pouco atrito. Então, né, a pressão que eu tenho que fazer aqui para não escorregar tem que ser totalmente perpendicular. A força, no caso, né? Mas enfim, a componente que faz pressão sempre, Renanzinho, é a componente Y. Se a força for diagonal, eu tenho que achar o Y para poder calcular a pressão. Mas eu vou te falar, muito difícil aparecer problemas que peçam para você calcular a pressão decompondo o vetor. Em geral, a gente já faz a força já na perpendicular em relação à área. Tá? Então, a gente nem vai se preocupar muito com isso. Mas eu quero que você tenha isso em mente, pelo menos no dia a dia, enfim. Se eu quiser causar pressão em uma superfície, eu não vou colocar na diagonal, porque eu estou perdendo aqui o verdinho, né? Pedaço da minha força, eu não quero isso. Aí eu vou lá e regulo a máquina que está fazendo uma pressão, sei lá, e coloco ela bem perpendicular à superfície que eu estou calculando. Agora vamos continuar nossa discussão aqui. Força é dada em Newton. Uau. Área é dada em metro quadrado. Olha a unidade de força, de pressão, perdão. Newton por metro quadrado. Aí tem um cara na história que foi muito importante para a área da física e para a área da engenharia, que foi um cara chamado Pascal. Depois nós vamos até conversar sobre um experimento dele. Aí, para homenagear o Pascal, os caras deram o nome da unidade de pressão no sistema internacional Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Vocês já viram essa unidade de medida em algum lugar? No posto de gasolina, quando você vai calibrar o pneu, aparece PSI, que é uma outra unidade de medida. Tá? Tem uma outra também que é libra por centímetro quadrado. Também tem. Enfim, unidade de pressão tem uns montes, mas nós vamos utilizar muito essa daqui. Tem uma outra unidade de pressão que a gente usa muito, que é ATM. Uma atmosfera. Depois eu vou mostrar para vocês por que 1 ATM é a mesma coisa, ou é aproximadamente 10 elevado a quinta Pascal. 1 ATM é a pressão causada pela atmosfera ao nível do mar. Agora nós vamos discutir sobre isso aí também. Show? Beleza? Então, pressãozinha, ó, é calculada assim. Eu trouxe um exercício aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho. Só para a gente dar uma trabalhada nessa fórmula já, entendeu? Ah, tá, não, peraí. Antes de falar do exercício,
eu tenho que falar de algumas aplicações. Eu comecei falando da faca. Acho que eu lembro que eu comecei falando da faca aqui. Tem lá na minha família, lá, meu pai costuma dar uma zoada com a gente e fala assim que, com minha mãe, que faca cega que corta. Ele fala, faca cega que corta. Corta o dedo que ele está se referindo. Porque minha mãe tem medo de faca amolada, se a gente amolar as facas dela, ela vai lá e dá uma cegada na faca. Porque ela acha que faca cega corta o dedo. Mas faca amolada corta o dedo. Mas faca cega que corta o dedo. Porque veja bem, quando a faca está cega, eu tenho que fazer muita força. Olha as ideias do meu pai. Quando a faca está cega, eu tenho que fazer muita força. Você faz tanta força que o alimento pode escorregar e a faca ir no seu dedo. Quando a faca está amoladinha, você só corta igual manteiga, não é verdade? Isso aí. O que tem a ver, né? Faca cega com esse conteúdo aqui de pressão. Quando eu comecei a aula, eu falei que para você penetrar qualquer superfície, você precisa fazer uma pressão maior do que a pressão de resistência dessa superfície. Quer ver? Aí, veja bem. Faz de conta que isso aqui é a minha faca, tá? O cabo está aqui. Aí eu vou desenhar ela assim, ó, de perfil. Nós vamos ver ela de perfil não, assim, de frente, né? Aí, quando ela está afiada, o fio da faca é assim. Quando ela está cega, aliás, eu não sei porque, né? Da onde nasceu essa expressão cega? Se alguém souber, depois conta pra gente aí. Quando ela está cega, ela tem o fio de corte tem esse perfil aí. Aí você fala assim, professor, tá aqui que tem. Veja bem, pressão não é força sobre área? Ora, se eu tô querendo causar uma pressão no alimento, para cortar o alimento, para penetrar, né, nessa superfície que é o alimento, olha só, quem tem... Estou tentando achar um pincel legal aqui. Quem tem maior área, quer dizer, quando eu aumento o número aqui embaixo, a divisão fica cada vez menor, você concorda? Quanto maior esse número aqui de baixo, mantendo esse F fixo, a força fixa, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Fala a verdade, não é verdade? Então, ou seja, para eu causar uma pressão para penetrar aquela superfície, o que eu tenho que fazer? Aumentar a força em cima da faca. Tem que cortar com mais força para poder causar pressão e aí penetrar aquela superfície. Vocês já viram um urso polar tentando caminhar em gelo fininho? Vocês já viram isso aí? Se alguém tiver no computador, procura algum vídeo para mim agora na internet de um urso polar caminhando em cima de uma superfície de gelo fina. Olha que loucura. Pô, o urso é pesadão, né? Quando a superfície de gelo tá fininha, em vez de ele caminhar com as patinhas dele, ele apoia o peito no chão, né? No chão, no gelo, no caso, e começa tipo meio que nadar em cima do gelo. É muito fofinho. E tem tudo a ver com nossa matéria. Porque veja bem, como a força que ele está causando, né, no gelo é o próprio peso dele. É o peso. Deixa eu botar de P minúsculo assim. Então, peso, ó, M vezes G. Que é a força que o urso está causando em cima do gelo. Aí, se ele causar uma pressão grande, ele vai e penetra a superfície do gelo. Então, ele não quer penetrar, ele não quer cair. Agora, Maria... Tá doido, Renan? Pesquisa outra aí, Deus me livre. Olha aqui. Aí, quando ele apoia o peito dele no gelo, o que ele faz? Ele aumenta a área de superfície, aí ele causa uma pressão pequena. Aí ele consegue andar em cima do gelo. Outra parada, outro negócio interessante. Já viu aquela cama de pregos de hindu? Cama de prego. Tem desenho pra caramba, desenho de pica-pau, parece. Vocês já sentaram numa cama de prego? Uma vez um aluno meu eu fiz uma feira de ciência, aí ele fez uma cama de prego, levou para a escola e tal. Cadeira de prego também tem. Aí você vê aqueles caras magrinhos, né? Deitado na cama de prego e nada acontece. Aí a gente acha que o cara, quem não estuda física no Castro, vai achar que o cara tá fazendo mágica e não tem nada a ver com isso. Se você sentar num único prego, a força que você vai causar é grande comparada com a área. A área é pequena, né? Porque a área é a ponta do prego. Aí a pressão vai ser grande e o prego vai penetrar na superfície, que é a pele. Agora, quando você coloca muitos pregos, lá 100 pregos, eu estou fazendo o que com a área? Eu estou aumentando a área de contato. Agora são várias áreas suportando esse peso. Então, eu estou aumentando a área de contato, mantendo a sua força constante, porque é o que? A força-peso, né, do seu corpo.
Então, quanto maior a área, quanto mais áreas eu colocar ali em cima, né, para essa força, menor vai ser a pressão. A pressão vai ser pequenininha. Aí o prego não vai entrar na superfície, não vai entrar na sua pele. Se você pular, capaz de furar, porque quando você pula, a força que está lá, né, a força de contato ali entre você e os pregos, não é mais só a sua força-peso, tem a colisão. Nós vamos ver isso ainda lá na física A. Quando a gente fala de colisão, tem uma força de impacto. A força de impacto é sempre maior do que, no caso, a força-peso. Então, quando você cair em cima, essa força vai ser maior do que seu peso. Aí, quando eu aumento esse número aqui de cima, a pressão em geral aumenta também, aí pode ser que o prego entre sim na sua pele. Mas aí eu não vou fazer esse experimento não, né? Dá até para calcular tudo isso, para ver se vai, né, fazer esse projeto. Vamos projetar aqui, fazer esse projeto. Daria para calcular se vai penetrar ou se não vai penetrar. Mas aí vai depender do tamanho da pessoa, enfim. Ah, outra coisa. Vocês já viram, quando você, por exemplo, a gente vai andar de carro ou de moto ou de bicicleta na areia. Já tentaram fazer isso? Em geral atola. Em geral atola. Não consegue, né? Andar ali. Aí, para você andar, existe uma recomendação, que é você fazer o quê? Esvaziar os pneus do veículo. O que tem a ver isso com a nossa matéria? Não esvaziar por total, né? Tem que deixar um pouco de ar. Mas o pessoal fala assim, ó, esvazia o pneu que vai dar certo. O que tem a ver isso com a nossa matéria? Quando eu esvazio o pneu, o Samuel já está respondendo ali, está certíssimo. Quando eu esvazio os pneus, olha só, então faz de conta que se eu olhar o pneu por dentro do asfalto, sabe? Eu estou por dentro do asfalto, eu estou vendo isso aqui, ó, no pneu, ó. O carro está lá. Eu acho que espero que vocês entendam, né? Então, o carro está aqui, aí a gente está olhando assim, ó, debaixo do carro, tá? Então você vai ver isso aqui que vai estar em contato com o asfalto, ó. Isso aqui que vai estar em contato com o asfalto, ô danado. Não era para ter feito isso não. Aí eu fui e eu percebo que o carro está atolando na areia. Por que o carro está atolando na areia? O carro está fazendo uma pressão maior do que a areia suporta. Aí a areia está abrindo caminho para o carro entrar. E não é isso que eu quero. Aí, meu amigo, você esvazia os pneus do seu carro. Então, Samuel foi fazer um rally, aí chegou no momento lá, esvazia o pneu. Quando eu esvazio o pneu, sabe o que eu faço? Eu aumento a área de contato com o chão. Ele fica aqui, ó, mais... Vocês concordam? Olha o aumento de área aqui que eu estou rabiscando. Ora, pressão é força sobre área. Se eu aumentar a área de contato, eu causo uma pressão pequena. Ou a pressão diminui. Já viram alguém andando na neve com parece umas raquetes de tênis? Quando eu era moleque, eu ficava olhando uns desenhos, eu ficava... Tem a ver aqui. Então, eu tô a fim de andar na neve. Eu não quero que meu pé entre na neve, que dá um cansaço pra caramba pra poder andar. Não que eu já tenha andado na neve, mas, né? Eu sei que é assim. Aí, você aumenta a área de contato, você causa uma pressão pequena, então você não penetra na neve. Todo mundo já entendeu aqui que nós estamos trabalhando, né? Então vamos dar uma olhada na questão que eu estava querendo mostrar para vocês. E aí, isso aqui tem inúmeras aplicações. Por exemplo, já repararam aqui para quem gosta de corrida, né, de Fórmula 1, que o pneu traseiro do carro de Fórmula 1 ele é mais largo do que o pneu dianteiro? Já repararam isso aí? Não sei se vocês já repararam. É mais largo, tem tudo a ver com a nossa matéria. Por que ele é mais largo? Porque a concentração de peso do carro está atrás. Aí o pneu tem que ser mais largo para diminuir a pressão, porque a pressão alta causa alto desgaste no pneu. Caminhão, por exemplo. Caminhão tem aquele montaréu de roda, sabe para quê? Para diminuir o desgaste, porque como a carga em cima do caminhão é muito grande, a pressão em cima do asfalto seria grande demais também. E aí eu ia danificar o asfalto. Então você coloca várias rodas para você diminuir a pressão naquele lugar ali do asfalto. Mesmo assim ainda causa dano, né? Esse asfalto ali de Cariacica, vocês vão concordar comigo, aquele, né, da principal zona ali da 262. Já repararam que o asfalto é todo ruim, todo amassado?
E cada roda é dupla. Eu trouxe um exercício que fala sobre isso aí. Nós vamos resolver esse exercício agora. Então olha para essa questãozinha aqui. O Enem já botou uma questão como essa, mas em vez dele colocar uma tarraxinha aqui na ponta... Opa, desculpa, Lindões. Em vez dele colocar uma tarraxinha na ponta, ele colocou um lápis. Era a questão do Enem, essa. Aí olha só para essa questão. Ele está pedindo para você fazer o seguinte, ó. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado na figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Sejam FI, o módulo da força, e PI, a pressão que a taxinha exerce sobre o dedo, indicador de José, tá? Indicador é esse aqui. Então, FI é a pressão e PI, FI é a força e PI é a pressão. Aí ele vem. Sobre o polegar, essas grandezas são respectivamente... aí ele vem, perdão, a leitura está tosca hoje, hein? Então, seja FI, o módulo da força, e PI, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo, o indicador de José, do indicador de José, sobre o polegar, essas grandezas são, respectivamente, FP e PP, tá? Polegar. Considerando essas informações, é correto afirmar que... Vamos primeiro falar das forças? Terceira lei de Newton. Se eu seguro minha caneta assim, a força é igual dos dois lados. Se a força fosse diferente, né, a caneta estaria andando ou para um lado ou para o outro. Terceira lei de Newton, né? Ação e reação, não tem como, né? Aqui as forças são iguais. Agora, a pressão não é, porque eu estou sentindo mais dor no meu indicador do que no meu polegar. Por que eu estou sentindo muita dor? Porque a gente sente dor devido a pressões, tá? Em geral não é força, tem a ver com pressão também. Então agora a gente pode afirmar o quê? Que a força é igual. FI é igual a FP. Terceira lei de Newton. Agora, as pressões são iguais? Onde a pressão é maior? No indicador ou no polegar? No indicador. Por que a pressão é maior no indicador? Pressão é força dividido pela área. No indicador, a área de contato é pequenininha. Aqui, ó, é a ponta da taxinha. Então, como a área é pequena, a pressão é grande. Aí a gente já pode afirmar aqui que as forças são iguais, mas as pressões são diferentes. A pressão no indicador é muito maior do que a pressão no polegar. Show? Aí, ó, nós vamos marcar aqui letra A. Força igual. Letra C. E é isso. Na construção civil, a pressão é objeto de estudos que a gente mais se preocupa. Porque, veja bem, quando eu construo uma edificação, eu quero que o solo cause a mesma pressão em todas as bases, né, da casa, que a gente chama de fundação. Se por algum motivo a pressão de uma das bases, né, que é a fundação, se a gente olhar uma casa por cima, tirando a casa, deixar só o que está dentro da terra, a maioria das casas usam um tipo de fundação que é conhecido como sapata. Vou desenhar aqui como se uma casa tivesse 4 sapatas só. Existem vários tipos de fundação, tá, pessoal? Tem estaqueamento, enfim, tem um montão. Aí faz de conta que essas são as sapatas, né? A partir daqui a gente vai construir os pilares, as vigas e aí fechar as paredes. Opa, hein? Verdade. Verdade, Samuel. Era qual letra? A letra D de jeans. Não, aí, letra D de jeans. Aí, então, vamos voltar aqui. Então, olha só. Obrigado, Samuel. Se por algum motivo um dos pilares aqui, uma dessas bases, né, que vão sustentar os pilares, que vai sustentar a casa em cima, sofrer uma pressão diferente, sabe o que acontece com essa casa? Ela tende a inclinar, que a gente chama de recalque diferencial. Aí vai aparecer rachadura, vai aparecer um montão de problema. O outro problema é a casa afundar. Toda edificação ela tem uma tendência de afundar e ela tem esse afundamento. Só que deve ser de centímetros e deve ser de forma igual. Todos os lados dessa edificação tem que afundar igual. E aí na engenharia, no caso na geologia, né? A engenharia se apropriou de um conhecimento da geologia, que é uma área da ciência que estuda o solo em geral, né? O comportamento dele. Então tem uma área da geologia que calcula quanto tempo uma edificação vai afundar e quanto vai ser esse afundamento. Vocês acreditam? Que é a mecânica dos solos, uma área muito linda. Putz, cara, muito lindo os conceitos, as discussões, a matemática, muito bonito. Tem esse cálculo também, mas em geral a gente não faz esse cálculo, é só para grandes edificações.
Então vocês vão sempre ver, por exemplo, construir uma ponte. Aí, pô, quando acabaram de construir, a subida e a descida da ponte estavam perfeitas. Depois de um tempo, vocês vão ver que tem um desnível. Não sei se vocês já viram isso. Desnível. O que está acontecendo ali? A ponte está afundando, ou o acesso à ponte está afundando. Depois eles vão ter que fazer essa manutenção. É muito interessante isso na engenharia, muito mesmo, acho muito legal. Deixa eu procurar mais uma outra questão aqui para a gente dar uma finalizada nessa ideia de pressão. Olha essa aqui. Marca aí rapidinho. 1 minuto, hein? Essa é uma questão da FUVEST. E aí, já dá para escolher uma alternativa? Note aqui que ele deu ele escreveu, né? Ele comparou as áreas. No caso, não, as arestas. Isso aí. B. Quem causa maior pressão é quem tem menor área de contato. Quem está com menor área de contato aqui com a... Isso aí. A galera está respondendo no privado aqui, está respondendo certinho. Quem causa menor pressão? Menor pressão. Quem tem maior área de contato, olha lá, com a mesa. Os dois estão iguais, né? Então a força é igual. Força é igual, porque a força aqui, no caso, é a força peso. Então a força 1 é igual a força 2. Agora, a pressão, o que eu vou poder escrever sobre a pressão 1 e a pressão 2? Quem tem menor área de contato, que é esse cara aqui, ó, pressão, força sobre área. Quem tem menor área de contato vai causar maior pressão. Então, a pressão P2 é maior do que P1. Então, a desigualdade é assim que a gente vai escrever. Show? Resposta certa, letra A. A força é igual. Letra C. Aqui. Essa sim é a letra C. Show de bola? Tranquilinho, né? Vamos pensar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa não a gente vai ter que transformar, mas vai acabar pegando um tempinho da aula. Vamos na do caminhão. A questãozinha do caminhão tá aqui em algum lugar. Vou achar. Ah, essa daqui. Não, não. Vou apagar. Olha para essa questão. Fala sobre pressão. Pessoal, o computador amanheceu lento pra caramba. Tá com vida própria, inteligência artificial. Aí, travou. Não dá nada. Pronto. Vem pra cá, vem pra cá. E... Vocês acreditam em obsolescência programada? Já ouviram falar desse negócio de obsolescência programada? Já ouviram falar disso? Lembrei disso aqui. A gente está aqui esperando o computador responder e eu lembrei disso. Eu acredito. Eu não sou muito de acreditar em teorias da conspiração, não. Tem umas teorias da conspiração que a gente escuta por aí que, pelo amor de Deus, não tem pé nem cabimento. Mas algumas eu acredito. Por exemplo, obsolescência programada. Pô, você vê o telefone celular. Eu acredito também, o básico, que eletroeletrônico, os caras eles colocam lá na programação ou em alguma atualização um tempo para ele não funcionar. O bicho está inteirão.
Não aconteceu nada com ele, aí começa a dar problema. Eu acredito demais nisso. Televisão. Tem umas coisas assim que era para durar 10 anos, 15 anos e não duram. Telefone celular, pô, telefone celular. Começa a ficar lento, travando, aí o cara já tem que comprar outro. É isso que eles querem. Eu acredito pra caramba nisso. E meu computador eu acho que tá passando por isso, porque ele já tá com algumas peças aqui de muitos anos já, enfim. Agora olha essa questão. Os caminhões ficam maiores a cada dia devido à necessidade. É isso que eu vou fazer. Os caminhões ficam maiores a cada dia devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Por outro lado, o pavimento, estrada de asfalto ou concreto, quem dera se fosse de concreto, né, pessoal? Mas não há interesse do governo em fazer estradas de concreto, tá? Porque elas duram muito tempo, e aí as empresas que fazem manutenção, em geral, são os caras também, tal, ou da teoria da conspiração aí chegando. Então, eu acredito que não há interesse de se construir estradas de concreto. Algumas existem. Mas eles gostam de asfalto, que o asfalto dá problema depois, aí vem aquela empresa da manutenção, aí o cara ganha de novo, em cima da gente, dos nossos impostos, enfim, né? Mas vamos continuar a nossa questão aqui. Exato, corrupção programada, não diz. Precisa ser dimensionado para que sua resistência seja compatível com a carga suportada repetidamente. Então o asfalto recebe uma certa quantidade de carga ali. Por isso que caminhão tem que passar por balança. Vocês já ouviram falar disso? Tem balança para caminhão. O caminhão chega num certo lugar, onde tem uma Polícia Rodoviária Federal, ele tem que ser pesado. Se ele tiver com a carga maior do que deveria estar, aí multa para o dono do caminhão e para o cara, dono da carga, também recebe essa multa aí. Aí chega mais. Aí ele vem. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão de 2 MPa, que é megapascal, deve ser suportada. Nessa situação, qual é a máxima massa em quilograma permitida para um caminhão que possui 5 eixos com 2 pneus em cada eixo? Aí ele falou que a área de contato de um pneu é de 0,02 metros. Vamos anotar esses dados aí rapidinho, porque nossa aula vai terminar. Então, olha aqui. A pressão máxima é de 2 MPa, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a sexta, que mega é 10 a sexta, pascal. Ou 2 milhões. Pascal. Show. Ele falou o quê? Quantos pneus nós temos? São 5 eixos com 2 pneus em cada, né? Então, o número de pneus é igual a número de eixos vezes a quantidade de pneus em cada eixo, que são 2. Então, eu tenho 10 pneus aí. Beleza. Aí ele falou que a área de contato de cada pneu é de 0,02 metros quadrados. E aí ele vem fazendo a pergunta, qual é a máxima carga? O que a gente sabe? Ora, pressão, vou fazer rapidinho. Pressão é força sobre área. No caso, a força aqui é a força-peso, né? Não confundam esse P com aquele outro P não, tá? O P de pressão é P maiúsculo e o P de peso é P minúsculo. Aí, às vezes, eu caio na bobeira aqui e acabo escrevendo. Mas, enfim, vamos continuar que senão não vai dar tempo. Aí, olha só. A pressão, então, vai ser a massa vezes a gravidade dividido pela área. Só que aqui é a área total, né? Aí, lindões, a pressão é de 2 milhões. Vou colocar ali. Estou substituindo na fórmula, tá? A massa é o que eu quero saber. A gravidade eu sei que é 10. E a área total é quem? É 0,02 vezes o número de pneus, que são 10 pneus. Vocês concordam? Né? 10 pneus vezes a área de cada pneu. Aí eu posso dividir esse 10 com esse 10 aqui de cima, eu vou passar o 0,02 multiplicando. Então vai ficar M vai ser 2 milhões vezes 0,02. Vai dar quanto? 4. E eu tiro 2 zeros, né? Então vai dar 4. Aí sobrou 1, 2, 3, 4 zeros. Que é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado à quarta